Vem comigo! Começou o nosso quadro, esse quadro de maior audiência, aqui nesse programa que é sucesso total, balanço geral, todo dia ao vivo para você. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu, Rejane Braga, te faço companhia a partir de agora. Então vem comigo, já aproveita, me segue nas redes sociais, @RejaneBraga e @tvcidade.ma. Tá ao vivo no YouTube? Ao vivo pelo YouTube, que você pode assistir em qualquer lugar do planetinha Terra, tá bom? Olha, hoje é um dia muito especial, com certeza, todo dia aqui é um dia especial porque a gente te atualiza do que está acontecendo no calendário. Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo é celebrado hoje, data em que ocorreu o massacre de trabalhadores rurais em Eldorado, no Carajás, no Pará, em 1996. Esse dia representa uma oportunidade de reflexão sobre as condições dos trabalhadores rurais e a importância da luta por suas condições de vida. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo agora o Dr. Rafael Silva, advogado da Comissão Pastoral da Terra. Vem para cá, doutor, seja bem-vindo no nosso programa. Vamos esclarecer hoje vários assuntos. Pode sentar. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bom. Tudo tranquilo? Hoje é uma data histórica, né, doutor? É importante a gente sempre relembrar, ressaltar essas datas, porque são motivos realmente da gente fortalecer os movimentos, não é isso? Sim. É uma data que se celebra, né, essa memória do massacre de Eldorado do Carajás. Foi um assassinato de 21 trabalhadores rurais do MST, que estavam numa mobilização, numa via pública no Pará. E esse caso é um caso emblemático de repercussão internacional. Então ele serve como um dia de memória, de reflexão dessa situação. Um dia de luta, né? Que se estende ao longo da história do país, né? Sim. Um dia de luta, todas essas datas que marcam, é um dia para a gente relembrar, é um dia de luta, é um dia de movimento. Isso é importante, que é o que faz a nossa história, né? Sim, claro. Vamos lá. É importante lembrar essa história do Brasil, que é uma história desde o processo do início do processo de colonização, ali meados dos anos 1500. Você tem esse processo de ocupação europeia, né? Expulsão dos povos originários, extermínio, escravização negra africana durante mais de 360 anos. É importante, inclusive, assim, visitar ali o monumento importantíssimo que foi feito na praça abaixo do Convento das Mercês, aqui no centro de São Luís, em que tem uma placa bem grande lá, de uns 30, 40 metros, em que você tem lá o nome dos navios negreiros, de onde eles partiram na África, com quantas pessoas escravizadas, quantas chegaram vivas no Brasil. É muito chocante ler aqueles números, né? Os navios atracavam aqui, né? Ali, por exemplo, perto de onde hoje é a Feira do João Paulo, aquilo tudo era o Igarapé, que se estende aqui do Rio Bacanga, e ali era um porto de navio negreiro, né? Ali no fundo da Feira do João Paulo, onde hoje é a sede do Centro de Cultura Negra. Você visita lá a sede, você vê aquele casarão antigo com aquelas paredes largas. Ali havia leilões de pessoas escravizadas. Então isso é muito presente na história do Maranhão. E as pessoas devem conhecer, né? Eu amo apresentar o Vem Comigo todo dia, porque todo dia eu aprendo junto com vocês em casa. Eu sei de todos os assuntos aqui? Não. Eu aprendo junto com você, eu faço questão de aprender, porque realmente é cultural, a gente precisa conhecer um pouco da nossa história, né? Agora, doutor, essa questão da violência no campo, como tem sido tratada aqui no Maranhão? A violência no campo no Maranhão é uma das mais emblemáticas do país, né? O Maranhão, há praticamente uns 15 anos, o Maranhão lidera o ranking nacional, junto com o Pará, né, disputando esses índices de conflitos no campo, pessoas ameaçadas de morte, assassinatos decorrentes de conflitos no campo, e todas essas situações. Só para te dar um dado aqui, o Maranhão, o IBGE divulgou o censo, né, ano passado, ano retrasado, na verdade, 2022, esses dados foram sendo lançados, e o Maranhão tem 270 mil quilombolas. A Bahia tem 400 mil quilombolas, certo? O primeiro número de quilombolas do Brasil é a Bahia. No entanto, de 2005 a 2023, houve 50 quilombolas assassinados no Brasil por causa de conflitos fundiários. Por causa da terra, né? Isso, por conta da questão da terra. Sim. Assassinatos relacionados à tentativa de expulsão de comunidades quilombolas, 50 no Brasil. Desses 50, 20 foram assassinados no Maranhão e 16 na Bahia. Então, o Maranhão lidera o número de quilombolas assassinados no Brasil por conta de conflitos por terra.
40% dos quilombolas assassinados no Brasil foram assassinados no Maranhão. Muito triste, né? E isso é um dado assustador, um dado muito sério, que demonstra que a situação da terra no Maranhão é uma situação de relevância nacional. Né? Então, aqui nós temos uma diversidade de povos. A gente chama, o nome aqui a gente chama mais abrangente, porque são muitas categorias de pessoas que vivem da terra e na terra. Nós chamamos de povos do campo, das águas e das florestas. Né? E os trabalhadores rurais fazem parte dos povos do campo. E, na sua opinião, o que poderia ser feito para reduzir esses números? Um processo histórico que já foi feito nos países centrais há pelo menos 2 séculos, que é a reforma agrária, né? A reorganização fundiária do espaço da terra no campo, com a distribuição democrática da terra, o acesso à terra para a vida com qualidade, né? Quebrando um percurso histórico, um paradigma histórico que tem no Brasil, desde o processo de colonização e que se consolida com a independência do Brasil em 1822, que é a concentração fundiária na mão de poucos. Alta concentração fundiária na mão de poucos. Para te dar um dado aqui, em 2002, portanto há 22 anos, houve uma CPI da Terra, Congresso Nacional. Essa CPI foi fazer um levantamento de uma das formas de grilagem de terra no país. E ela pegou, nessa CPI, uma pessoa que tinha 9 milhões de hectares de terras griladas. O Maranhão inteiro tem 33 milhões de hectares. Muita coisa, né? Então, 9 milhões de hectares é 1/3 do Maranhão. Muita coisa. Uma pessoa que não existia. Era um fantasma. Um laranja fantasma. Sim. Né? Para beneficiar, evidentemente, alguns grupos poderosos. Então, nós temos um problema histórico de grilagem de terras, de violência no campo contra povos do campo, né? Os povos indígenas também sofrem muita violência, os que mais sofrem violência são povos indígenas, quilombolas também, trabalhadores rurais, né? Sem terra. Então, isso exige uma atuação institucional intensa. Os órgãos fundiários, o estadual, o ITERMA, o nacional, que é o INCRA, a FUNAI, no caso de terras indígenas. Tem que ser todo um Ministério conjunto, Público, né, atuando. Com certeza, isso não é uma pessoa individual que vai conseguir resolver essa problemática. Isso é uma atuação. A gente tem que juntar que os envolva poderes, né? Sim. Várias instituições que são responsáveis para tentar chegar aí numa solução, não é isso? O judiciário também. E essas leis de terras no Maranhão, como é que funcionam? Olha, todo estado do Brasil tem a sua lei de terras. Há uma lei de terras nacional, que é o Estatuto da Terra, a Constituição Federal, que é o documento maior, né, que regulamenta toda a legislação brasileira. E no Maranhão nós temos a Lei de Terras do Maranhão. Essa lei é a Lei 5.315, que é de 1991, que o governador era Edson Lobão. Essa é a Lei de Terras vigente. Né? Ela trata vamos lá, uma estimativa. Nós não temos no Brasil, no Maranhão também, nós não temos assim os dados exatos de quantos hectares de terras públicas nós temos no Maranhão e onde elas se localizam. Terras de domínio do Estado do Maranhão, terras que pertençam ao Estado do Maranhão. Não temos assim o total, temos uma parte. Sim. Mas não existe esse a total. Totalidade. Isso. Né? Portanto, nós estamos falando de uma estimativa, mas uma estimativa com base em dados do ITERMA. Nós estamos trabalhando aí com cerca de 4,6 milhões a 5 milhões de hectares, dos 33 milhões de hectares do Maranhão. Portanto, é uma quantidade significativa. Muito, 5 sim. milhões de hectares de terra de domínio do Estado do Maranhão. Não estão incluídas aí terras particulares, terras da União e terras pertencentes aos municípios, aos 217 municípios. São terras de domínio do Estado do Maranhão. Essa lei de terras, ela passou por uma modificação recente, em dezembro de 2023, em que houve alteração de 9 dos 44 artigos dessa lei de terras. E uma parte muito preocupante dessa alteração é que ela ampliou
a possibilidade de transmitir terra pública estadual do Maranhão para a mão de grandes empresas, através do mecanismo da venda de terras públicas, né? Essas terras, elas são terras, evidentemente, de muito interesse do mercado de terras, mas existe uma prioridade, inclusive constitucional, e dada a situação da desigualdade social no Brasil, uma exigência, inclusive ética e legal também, de que essas terras tenham como predominância a passagem para povos e comunidades que dependem da terra para a sua sobrevivência, para a sua existência, para a sua permanência. Sim. Como quilombolas, quebradeiras de coco, populações camponesas, né, que são constantemente ameaçadas por conflitos, tentativas de expulsão. Né? A realidade das pessoas que vivem no campo, no Maranhão, e a gente está falando, evidentemente, da grande maioria, que é uma maioria pobre, não tem documentação da terra, né? Então, vive numa situação de posse, uma situação jurídica chamada de posse, e não de propriedade, e outras formas também de titulação, além da propriedade privada. Então, são populações que, por conta disso, também sofrem efeitos dessa destituição de direito. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha, desculpa a minha pergunta, talvez, não sei se vai encaixar realmente, mas assim, uma dúvida. Tipo, como eu rodo em muitas comunidades, eu vejo muitas chamadas invasões. Pessoas que não têm moradia, têm um determinado espaço, eles moram, fazem suas casas lá. Inclusive tem um amigo meu, o Charles, os Carlinhos, ele tá numa luta ali no área Itaquibacanga, com uma região de pessoas que não têm onde morar, tem pessoas com deficiência, idosos, mães, sem maridos, no caso mães solos, que já estão morando em determinada área. Isso é considerado também, nesse caso, se enquadra nisso? Pessoas do campo, esses tipos de invasões, assim que eu posso dizer? A sua pergunta é muito importante, tá? Porque a situação fundiária, né, a situação que envolve a terra, o problema da terra no Brasil, é um problema que envolve áreas rurais e áreas urbanas. Essa situação que você está falando é uma situação gravíssima envolvendo situações urbanas. É o acesso ao solo e a segurança jurídica de um acesso ao solo que permita condições de vida, de moradia e de trabalho adequadas. O problema, a gente chama de ocupações urbanas e não invasão, pelo fato de que a invasão ela vai estar enquadrada num tipo penal do Código Penal que leva, portanto, à ideia da criminalização. Então, o correto seria chamar ocupação. Porque o que é invasão? Invasão é você estar na sua casa, Sim, a pessoa invadir. E a pessoa vir e invadir a sua casa, impedindo de você continuar. Isso é uma invasão, isso é um crime. Agora, uma área desocupada, uma área que está sem uso, ela não é invadida, ela é ocupada. O que eu percebo que é tanto na área rural, que eu rodo muito na área rural de São Luís, né? Então, assim, eu vejo em muitos lugares de área rural essas ocupações, e também na área urbana eu vejo essas ocupações. Inclusive, tem um pessoal de uma zona rural que eles já estão ali uns 6 anos morando lá, mas sempre aquele medo, se vão ser retirados, se não vão, e a gente consegue perceber, né, no olhar daquelas pessoas, a aflição delas, né, de todo dia, que são mães, pais. Como é que age nesses momentos? O que deve fazer? O Maranhão é o estado que tem o maior déficit habitacional proporcional à população do país. Certo? Nós temos aí cerca de 20% da população maranhense que não tem habitação adequada, que é esse problema que você está falando, que é gravíssimo. Além de não ter habitação, o lugar que escolhe não tem saneamento básico, água encanada, energia elétrica. Não é nenhuma escolha, tipo assim, é uma condição, porque as pessoas não vão para ocupação, porque escolhem ir para uma ocupação. As pessoas não têm alternativa. Como é que você vai acessar o solo através do mercado imobiliário, que sempre trabalha com preços no teto, para pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão vivendo de bico? E falando no Maranhão, né, que tem uns índices aí absurdos que a gente sabe como é, as pessoas, na verdade, às vezes sobrevivem, né? Você tem lugares aqui na cidade que o metro quadrado é vendido a R$6.000, o metro quadrado. Muito caro. Então, como é que você vai tratar uma população que é uma população com alto índice de pobreza? Ela vai morar onde? Porque a moradia não é assim, se inscreve no programa habitacional que não tem projeção
de atender casas para todo mundo, a projeção é percentual reduzido da população que precisa de moradia. Então, e a moradia é um problema cotidiano, é todo dia, a gente vai sair daqui e vai para casa. Né? Então, assim, como é que se resolve o problema da moradia? As pessoas ocupam porque precisam ocupar. Então, a gente não pode tratar a situação das ocupações pelo aspecto da criminalização, como você está falando, é um problema social que a gente vê. Sim, eles precisam morar, né? Colocar os filhos em algum lugar, ter um teto para viver. E a gente vai considerar que essas pessoas são criminosas porque são pobres, não têm onde morar? Né? Isso é uma injustiça absurda, Verdade. Né? É um problema social muito grande. Né? E o Maranhão, para você ver, você traz uma questão que é um aspecto, são aspectos que se complementam. A situação fundiária do Maranhão é grave. Gravíssimo. No campo e nas cidades. Isso. E eu estou te falando isso, doutor, realmente com um embasamento de vivência, né? Não é alguém que me contou, que eu li no livro ou que eu li no jornal, porque eu vivo isso diariamente, eu estou em comunidade diariamente, né? Então eu percebo isso no dia a dia. Que bom que você tem essa sensibilidade, porque tem gente que olha com raiva, olha com discriminação. Porque um fator cultural grave na história brasileira é a associação da pobreza com a criminalidade, certo? Tanto que você vê, por exemplo, pessoas que moram em determinados bairros da cidade, muitas vezes deixam de conseguir algum emprego porque diz que mora em determinado bairro que é considerado por algumas categorias sociais como bairro de criminosos. Não é, são bairros que as pessoas que vivem lá são, a grande maioria, pessoas trabalhadoras, que inclusive sofrem por conta dessa criminalização que ali se instala nesses bairros e, inclusive, podem perder empregos, às vezes tem que emitir o endereço. Então você vê assim como isso é grave, né? Essa associação da pobreza à criminalização, quer dizer, são efeitos em cascata dessa destituição. Tá? Muito bem, mais alguma informação para a gente terminar? Que o assunto é tão bom que a gente poderia conversar aqui a tarde inteira, né? Discutir os problemas, tentar achar a solução, que a gente sabe que é difícil, mas pelo menos essa discussão ela é muito válida. Para encerrar, alguma colocação? Sim, um convite. Na segunda-feira, 2h, a Comissão Pastoral da Terra lançará os dados de conflitos no campo atualizados, certo? Que horas vai ser? 2h, 2 horas. No auditório do curso de História da UEMA. É um prédio que fica ali na Praia Grande, na Rua da Câmara de Vereadores, Sim. Na Rua da Estrela. Um prédio bonito, ali bem no térreo, tem um auditório, todo mundo convidado. Segunda-feira, 2 horas. Dia 22, segunda-feira, 2h. Se eu não estivesse ao vivo, eu iria lá com certeza. Poxa, que honra. Tá bom? Muito obrigado por sua participação. Obrigado. Ó, para você de casa que está me assistindo, amanhã, quinta-feira, eu tenho mais um assunto interessante para tratar com você de casa. E quero dizer para você que foi uma honra estar aqui nessa tarde com você. Eu volto amanhã, tá bom? Um beijo. Tchau, vem aí a Hora da Venenosa. Tchau, tchau, até amanhã.